Buenas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Seu Sniper. Sabe, tem gente que acha assim, eu quero empreender, preciso descobrir a minha vocação, o dom natural que eu tenho e vou investir nesse dom e vou ser muito bom nele e vou criar uma empresa e ficar muito rico e como se fosse realmente uma predestinação. Mas dificilmente empreender é esse caminho, essa avenida tão clara. Empreender às vezes traz algumas armadilhas, alguns atalhos, alguns erros, mas especialmente precisa ter determinação e saber, eu tenho um objetivo de vida e vou achar um caminho de cumprir esse objetivo. O empreendedor que a gente vai conversar hoje tem uma história muito legal. A gente vai falar com o dono, com o criador, com o CEO da Evolum, uma software house aqui de Floripa. Aliás, é o segundo membro da Evolum. A gente já conversou com o Rafael Boico. Rafael Boico é um dos maiores especialistas em estruturação comercial que eu conheço. Vale a pena ver o episódio com ele. E o Samuel, ele é o nosso convidado de hoje. Ele é o fundador da Evolum. Só que quando a gente pensa numa software house ou em desenvolvedor, tem sempre aquele estigma de estereotipa o desenvolvedor como um cara super introspectivo, super tímido, retraído, que gosta de trabalhar de madrugada com moletom. Só que a trajetória do Samuel não é nada disso. Ele não era originalmente um desenvolvedor, alguém da tecnologia. Mas essa história acho que é melhor que ele conte do que eu, que ele vai ter muito mais propriedade, né? Samuca, seja muitíssimo bem-vindo. Que bom te receber aqui, cara. Fica à vontade para se apresentar aí para a galera. Pô, Davi, primeiro, muito obrigado. Para mim é de fato uma honra estar aqui, ainda mais eu acompanho e sei as férias que já passaram por aqui, então isso acaba aumentando a régua e aumenta a responsabilidade. Então, obrigado pelo convite e espero que o nosso papo acabe gerando bastante valor aí para quem está nos assistindo. Muito prazer, pessoal. Eu sou o Samuel. Como o Davi falou, eu sou o fundador e CEO da Evolum, uma empresa de desenvolvimento de software sob medida e soluções para nuvem aqui de Floripa. Na verdade, a gente tem um escritório em Floripa, mas a gente é da Palhoça, né? Então, uma cidade aqui né, no lado de Floripa. E eu estou aí há 8 anos nessa jornada empreendendo. Então, sou empreendedor, sou pai da Lara, marido da Thaís, sou investidor em startups, que é um ambiente onde eu cresci, digamos, profissionalmente, né? Eu estive muito próximo do mundo de startup quando estourou aí eventos de startup, quando começou a se falar muito de startup. E isso é uma das coisas que me motivou a empreender. A gente vai entrar em detalhes. Então, eu sou, né, como falei, investidor em startups e eu acho que eu posso dizer que eu sou um eterno inquieto, né? Eu tô sempre insatisfeito com o nível que eu acabo chegando e busco formas de Cara, continuar crescendo. e é legal, Samuca, que de fato, assim, quando a gente pensa na tua história, na tua trajetória, tu é bem outlier do que seria um empreendedor natural de tecnologia, né? Tu tens uma trajetória pessoal que te leva, não vou dizer por acaso, porque tu pensou onde tu querias investir, mas conta como que é a tua história quando tu começa. Tu não trabalhava com tecnologia originalmente, né? Como que vem teu trabalho com teu pai até chegar e que tu decide, não, é por aqui. Que hoje é natural, tu fala assim, sou investidor, transito pelo ambiente de tecnologia, trabalho, por ser uma software house, está conectado com muita empresa de tecnologia. Mas não é assim que tudo começa, né? Sim, sim, vamos lá. Na verdade, começa muito antes, então vamos dar alguns passos para trás aqui, né? Eu sou filho de pedreiro, né? E uma dona de casa. Meu pai é pedreiro até hoje, fez 76 anos agora, dia 13 de fevereiro. E eu comecei a trabalhar com ele com 11 anos de idade, mais ou menos. Eu costumo dizer que eu mais atrapalhava do que ajudava, né? Mas já estava lá para pegar uma ferramenta, para entender como que a dinâmica funciona. E ali eu realmente aprendi bastante coisa no sentido de como me posicionar no meio de outras pessoas e como buscar resolver problemas de fato. É claro que na época eu não tinha essa noção. Depois, refletindo, é que eu vejo, na obra especificamente, a gente precisa ter muita capacidade de adaptação, de resolver problemas que não existiam, né? E aí, né, para a gente não se estender tanto, dos 11 até os 16, eu trabalhei muito com obra. Com 16 eu já era pedreiro profissional. E também, até pensando aí dos 11 aos 18 aí, né, eu trabalhei em marcenaria. Eu tava fazendo os cálculos, cara, e com 13 anos eu trabalhava em marcenaria.
né, mexendo em serra, furadeira, lixadeira. Depois eu fiquei pensando, cara, que perigo, né? Mas deu tudo Que certo. loucura. Deu tudo certo e eu adorava trabalhar. Eu fazia gaiola, fazia casinha de cachorro, ajudava a fazer móveis. Aí trabalhei vendendo curso de informática, vendendo carro, carregando caminhão com bombona d'água de 20 litros, passava a madrugada inteira carregando caminhão, entregando panfleto, né? Então já fiz de tudo um pouco. E aí, ali próximo dos 18 anos, eu já namorava, né, a Thaís, minha esposa, há uns 2 anos, 3 anos mais ou menos, e aí a gente queria casar e eu não tinha uma profissão. E eu lembro como se fosse hoje, assim, desse estalo. Tá, mas eu vou casar, mas olhando para trás, eu sei fazer muita coisa, mas eu não tenho uma profissão. O que que eu vou fazer? E aí, tu trouxe, cara, tu escolheu por onde ir, né? O caminho que ia trilhar. Mas eu considero que eu tive muita sorte, né, nessa jornada, porque é sorte de conhecer algumas pessoas chaves que me deram alguns insights e que me fizeram, ou que me ajudaram a fazer algumas escolhas que daí sim mudaram a minha vida. É, Antes dos 18, tiveram algumas pessoas, por exemplo, meu irmão, ele me pagou o meu primeiro curso de informática. Depois, nessa escola de informática, eu conheci duas pessoas que viviam falando ah, do, do Steve Jobs, né? Do Steve Jobs, da Microsoft, da Apple, do Bill Gates. Aí na época até tinha um filme muito famoso que é Os Piratas de Silicon Valley. E aí a galera assistia esse filme e pirava nessa questão de criar a sua própria empresa, né, e tal. E ali foi onde eu comecei a pensar, tá, beleza, eu posso... Existe esse mundo do empreendedorismo, mas não fiz nada com isso. Aquilo foi só uma sementinha que foi plantada. E aí, ali aos 18, quando a gente decidiu casar e eu não tinha uma profissão, quem achou o curso técnico de programação que eu fiz no Senai, ali em São José, foi a Thaís, né? Foi ela que procurou algumas coisas, me mostrou e tal. Aí eu lembro até que tinha orientação objeto. Eu jurava que era desenhar alguma coisa ou arrastar algum objeto, não tinha nada a ver com isso, né? É um paradigma de programação, enfim. E no fim, a partir dali, é que daí sim, o mundo novo se abriu, porque no primeiro semestre eu já entrei como estagiário numa empresa aqui de Floripa, e aí comecei a entender como que as empresas funcionavam, a setorização, né, a pessoas, comercial, desenvolvimento, o próprio processo de desenvolvimento de software. Então, foi muito importante eu entrar na área de tecnologia logo no começo do curso, né? Então, nos primeiros 6 meses ali. E aí, dali para cá, foi o pontapé inicial para chegar onde eu tô hoje, né? É interessante tu falar, quando tu conta a tua trajetória, tu fala assim, eu não tinha uma profissão específica. Eu queria casar, queria dar o próximo passo no relacionamento, mas não me enxergava como uma profissão. Ao mesmo tempo, quando eu te escuto falando, cara, eu fui marceneiro, eu trabalhei com obra, entreguei panfleto, tudo isso tem comunicação envolvida, tem relacionamento, tem negociação, tem tete a tete. E aqui na Dom a gente trabalha com venda, com estruturação comercial. Nós somos a tua empresa está com dificuldade de vender, a gente vai lá e organiza a tua máquina de venda para tu começar a tracionar, bater meta e tal. Mas também na parte de vendas, é comum as pessoas pensarem assim, não deu certo, não passou no concurso público, não tem vocação para nada, vai ser vendedor, bota uma pastinha embaixo do braço. Eu lembro meu irmão, ele é professor de inglês. E uma vez eu conversando com ele, falei assim, cara, eu tenho um pouco de inveja de ti, porque tu tens uma profissão, que eu tinha mesmo sentimento, que é até um pouco de síndrome de impostor, até assim, cara, eu não tenho uma profissão, tu dá aula, tu sabe, tu tens um ofício, tu exército. Eu não, cara, eu só vendo. Assim, como assim tu só vende? Cara, se não tiver alguém para vender meu curso, eu não... Se eu perder minha voz, eu não dou mais aula. Agora tu pode vender qualquer coisa que tu quiser. Ou tu pode vender carro, como tu falou, eu posso vender casa, eu posso vender. Enfim, o leque se amplia muito, né? Mas, fazendo esse parênteses, que é interessante essa tua perspectiva. Eu não tinha uma profissão, preciso de uma profissão. Aí tu foi estudar, se formou, tu, a Thaís, e a importância de ter uma mulher incrível aos nossos lados, né? Aí tu se especializa em programação. Programação, quem não está muito habituado, pode pensar que é só o cara chegar lá e ir atrás do computador e todo mundo faz a mesma coisa. Mas tem infinitas possibilidades, infinitas linguagens de programação. O cara vai
enfim, tem muitas possibilidades de trabalhar com isso. Como que tu decidiu? Porque eu imagino que a linha de programação, ou a área da programação que tu decidiu, também influencia diretamente no Samuel que se constrói empreendedor dali para frente. Ao entrar no curso, como que tu decidiu a área da programação que tu querias atuar? Uhum, vamos lá. Realmente, o processo de construção de software, ele é muito mais profundo do que a maior parte das pessoas acha que é. Realmente, a maior parte das pessoas acha, eu tenho uma necessidade, eu vou pegar um desenvolvedor, esse desenvolvedor vai construir para mim. Só que existe toda uma disciplina inteira, ou várias disciplinas que a gente chama de engenharia de software, né? Então, é desde a análise real da tua dor, como que vai ser a experiência do usuário, como que aquilo vai, como é a arquitetura, enfim. Então, é uma série de carreiras. Quando eu entrei no primeiro emprego, propriamente dito, eu queria simplesmente ter uma experiência, né? Ter a primeira experiência de fato. Mas eu gostava muito de lógica. Eu era muito bom em matemática, o que você não precisa ser bom em matemática para trabalhar com tecnologia, mas eu era muito bom, eu gostava muito e gostava muito de lógica. Então eu me dei muito bem na programação por causa disso, porque para mim as coisas faziam sentido. Mas é curioso, porque eu fui descobrindo o meu perfil real com o tempo. E isso afeta totalmente como eu sou hoje como empreendedor e até a questão que tu comentou como a síndrome do impostor, por exemplo. Por muito tempo eu não estava satisfeito com quem eu era. E explico. Por quê? Eu era desenvolvedor e eu via os outros desenvolvedores que conseguiam ser super especialistas no desenvolvimento. E por mais que eu estudasse, por mais que eu gostasse de lógica, que eu gostasse de resolver problemas, eu nunca conseguia chegar no nível de especialidade que eles chegavam. Eu fui percebendo isso ao longo do tempo. Só que junto com isso, eu tive algumas oportunidades, de novo, com algumas pessoas que eu conheci dentro das empresas que eu trabalhei e que foram abrindo algumas portas para mim. Então, depois de trabalhar nessa primeira empresa por 1 ano e 4 meses no suporte, depois eu virei desenvolvedor, eu troquei de empresa e aí sim eu fui trabalhar full time como dev, desenvolvedor Java de aplicações enterprise. É, mas eu fiquei, acho que mais ou menos mais 1 ano e meio como desenvolvedor e depois eu passei para analista de sistema. Ou seja, o analista de sistema, ele já não é o cara que programa. Ele é o cara que senta com alguém que tem um problema e começa a entender, a traduzir, digamos, aquele problema para uma linguagem que o desenvolvedor consiga entender para o desenvolvedor É o criar o que precisa. tradutor ali É o tradutor. entre quem tem a dor e quem precisa da solução. Exato. E aí existe mais um nível nessa tradução, que é um analista de negócio. Então eu fiquei um tempo como analista de sistema, depois eu passei para analista de negócio. E o analista de negócio, daí esse sim, é o cara que vai no cliente, que de fato se aprofunda no negócio do cliente. O analista do sistema, ele é o tradutor do negócio para codificação, mas ele foca mais na especificação, em traduzir mesmo. O analista do negócio, ele se preocupa mais em se aprofundar no negócio do cliente e entender o negócio. E aí, parece que eu me achei, assim, né? Como analista de negócio, eu me achei realmente porque eu conseguia conversar e conhecer muita gente e conseguia conhecer muitos modelos de negócio diferentes, porque tu acaba trabalhando com vários sistemas ao mesmo tempo, né? Então, nessa outra empresa eu saí de dev para analista de negócio, até comecei a supervisionar um time, então tive a minha primeira experiência como líder de um pequeno squad, isso aí num período de 6 anos, né? E o que eu trago com relação ao perfil, né? Aí nesse período eu tive essa questão de, mas eu não consigo ser especialista, né? Mas chegou um momento que eu percebi, cara, tá, eu não consigo ser especialista, eu sou generalista. E tá tudo bem. Só que eu só percebi isso depois de mais 1 ano e 4 meses, um pouco antes de eu abrir a Eva. Por quê? Porque quando eu era eu era supervisor, na verdade, trabalhava como analista de negócio, e aí eu meio que fiz uma leitura, cara, o mercado de negócio, ele vai mudar, talvez essa minha carreira aqui não vai ser exatamente o que eu tô querendo, vou voltar a programar. E aí eu decidi voltar a programar. Mas por um outro motivo também, que daí é justamente pela empresa aqui onde a gente se conheceu e que o meu ex-sócio trabalhava lá e ele me contou como era essa empresa e eu falei, cara, eu vou voltar a programar, porque a programação ela acabava sendo uma carreira com maior possibilidade de continuar crescendo. Fui fazer curso de arquitetura de software,
Mas quando eu saí dessa empresa para ir para Involves, eu já tinha, né, a decisão, cara, eu vou lá ver o que esses caras estão fazendo de tão diferente, por que todo mundo gosta de trabalhar lá, e depois eu vou abrir a minha própria empresa. Então eu já estava com isso em mente. E de fato isso aconteceu. Tanto que na entrevista, né, para entrar, me perguntaram, tá, o que poderia fazer de sair da Involve? Eu falei, abrir a minha empresa. E de fato foi o que aconteceu. Então nesse momento, principalmente nesse período aí que eu fiquei na Involves, aí sim eu percebi o quanto eu era bom sendo generalista. E eu não era um dev ruim, porque eu resolvi os problemas. Mas aquilo que era muito especialista, eu conseguia alguém para me ajudar, né? Com o relacionamento que eu tinha, conseguia alguém para me ajudar e conseguia resolver. E então, quando eu aceitei, cara, eu sou generalista, ok? Então eu consigo chegar, conhecer de muitas coisas e chegar em níveis suficientes que eu consigo conversar com um especialista de igual para igual e consigo fazer com que ele me ajude a alcançar o objetivo. Então, isso foi essa construção, né? Até a fundação da Avalon, digamos assim. Cara, tu trazes muitas coisas legais nessa tua fala. Primeiro, mais pra frente a gente aprofunda um pouco disso. Nós nos conhecemos na Involves. Eu já citei algumas vezes a Involves aqui. Ela é uma empresa fantástica, com uma cultura fantástica. Muitas transformações aconteceram, internacionalizaram e tal, mas quando nós nos conhecemos, era uma empresa muito família, muito time, assim, a galera tinha um orgulho, não que não tenha hoje, mas era difícil entrar e quem entrava lá tinha um orgulho gigantesco de botar aquela camiseta vermelha da Envolvo, assim, cara, era muito legal fazer parte daquilo. Mas tu vem já com o pensamento de em algum momento eu vou sair, né? Aqui um parênteses para uma história curiosa. A gente se conheceu na Envolves, eu contei já nos bastidores, mas vale a pena que é uma história boa. Quando eu conheci o Samuel, a gente estava tomando um café e a gente falando, sabe, de filho pequeno. Eu tinha uma filha recém-nascida, ele tinha uma filha recém-nascida, e a gente descobriu que as nossas filhas nasceram no mesmo dia. E a gente descobriu mais ainda que a minha filha, e eu cheguei 5 minutos dele, 10 minutos dele, antes da maternidade, eu peguei a sala de parto humanizado A lá, última sala. a última sala disponível, ele teve que mudar de maternidade porque eu cheguei na frente dele, mas ali a gente se conheceu. E a Envolves é uma empresa incrível, e tu chegas lá e tem uma baita de uma estrutura de desenvolvimento. Um time muito bem consolidado, com uma arquitetura de equipes muito bem montada. A Envolves muito focada em pessoas e em estruturas de times, né? E como que é o desafio? Quando tu entrou já sabendo que em algum momento tu ia abrir tua empresa, tu sabia que seria uma software house? Porque se tu chega numa empresa como aquela e tu vê, cara, aqui eles já têm uma estrutura interna, por que eles vão contratar alguém de fora? Não faz sentido. Ou, pelo contrário, tu olha lá e enxerga oportunidade. Cara, não, aqui faz total sentido ter uma empresa de fora, porque tem determinadas entregas que só uma empresa terceira vai poder, se fizer um paralelo com a consultoria, por exemplo. Muitos dos problemas que a gente chega para resolver da estruturação comercial são problemas que eles têm consciência que existe. Pô, a gente não bate a meta, a gente sabe que o time está mal treinado, a gente sabe que tem um desencaixe aqui entre a área de pré-vendas e a área de vendas, ou de marketing e vendas, enfim. A gente chega lá para fazer o que todo mundo reconhece como problema. Eu não sei se esse paralelo se aplica também a uma software house, por exemplo. Por que a decisão de uma software house ou tu teve outras ideias de negócio? Vamos lá. As primeiras ideias de negócio que eu tive, elas surgiram enquanto eu trabalhava como analista de sistema ali nessa outra empresa. Principalmente por causa desse boom dos ecossistemas de startup, né? Então comecei a frequentar muito evento de startup e como eu era analista, mas sabia programar, o que eu fiz, né? Eu saí construindo aplicativo, né? Então, era meu irmão, né, trabalha com tecnologia até hoje, então juntou eu e ele e mais uma pessoa que também veio a ser fundador da Avalon. Teu irmão é teu sócio? Não, ele não é meu sócio. Eu cheguei a convidar ele para vir para Avalon depois da fundação, mas ele tá muito bem onde ele tá e se eu fosse ele, talvez no setup dele eu não teria saído também. E é um super profissional, hoje ele trabalha mais na área de nuvem. Mas a gente chegou a tentar empreender juntos, esse é o ponto. A gente construiu algumas coisas, como a gente era muito técnico, sempre focou muito no técnico, e isso foi um grande aprendizado, porque embora a gente estava no ambiente de startup, e esse ambiente, né, o próprio Lean Startup traz isso, cara, encontre uma dor, né, e construa uma solução para essa dor, mas primeiro tu precisa encontrar uma dor e de um segmento de cliente que faça sentido aqui.
Só que o anseio técnico falava mais alto e a gente, eu acho que esse aqui faz sentido, vamos construir. Então a gente acabou construindo muita coisa que ninguém quis, né? Ninguém queria usar. Então a gente chegou a lançar aplicativos, lançamos jogos, enfim, mas nenhum deu certo. Então essa foi a primeira experiência, digamos assim, de vamos empreender aqui. Na Involves, quando a gente decidiu fundar a empresa e seguir para a linha de serviço, qual era a nossa ideia? E a nossa ideia até hoje, ela evoluiu um pouco, mudou um pouco o próprio posicionamento da empresa, mas lá atrás a gente viu o seguinte, a própria Involves, ela sempre teve uma visão de produto, né? Então, qual é a melhor forma de construir um produto que resolva uma dor real, que faça sentido para o mercado e que construa um modelo de negócio que faça sentido. Só que a gente via um gap nessa prestação de serviço de desenvolvimento de software, que a maior parte das empresas elas focavam na execução de horas. Né? Então, como a gente não tinha ali um produto e surgiu uma janela de oportunidade com esse parceiro, né, que empreendeu comigo em outras áreas. E aí, naquele momento, ele estava no Canadá, era sócio de uma empresa lá e precisava de mão de obra. Então, meio que os astros se alinharam e aí a gente nasceu com o seguinte pensamento. Por que a gente não leva essa visão de desenvolvimento de produto com esse modelo de prestação de serviço? Então, vamos ajudar as empresas a construir produtos melhores, a construir produtos que façam sentido, a construir produtos que encantem os usuários. Então, foi com essa pegada que a gente, de fato, decidiu abrir a empresa, e essa janela de oportunidade que eu trago essa empresa do Canadá, primeiro cliente nosso foi uma empresa canadense, a gente trabalhou basicamente 1 ano, embora a gente já tinha empresa, e eu tinha lá o título de CEO, basicamente era 2 desenvolvedores prestando serviço para uma empresa para construir um produto que eles precisavam construir. Então, a base, né, da Avalon é essa. Como que a gente pode prestar serviço de uma forma diferente que gere mais valor do que simplesmente a execução da hora? Esse foi a pedra fundamental, né? Cara, tu trouxe um ponto, uma sugestão de leitura implícita, né? Que é o Lean Startup, em português, o Startup Enxuta, e acho que deve ser a 4ª ou 5ª pessoa que menciona esse livro aqui, e aí já fica de sugestão, quem está pensando em empreender, o nosso objetivo aqui é realmente se aproximar de pessoas que estão buscando empreender. Empreender em tecnologia, acho que é um livro que, na real, aquela lógica serve para muitos segmentos, mas especificamente tecnologia ali tem muita coisa muito valiosa. Então fica a sugestão, Startup Enxuta, uma baita de uma leitura. Tu identificou um problema, não é nem um problema, tu identificou uma oportunidade. Né? Quando tu viu a questão da lógica de produto na Involves, aí o teu sócio no Canadá traz um contexto que precisava de uma mão de obra, tu sabia que aqui eu posso atuar. Só que voltando a algumas casas nesse tabuleiro, tu entra na Involves já com a visão de que quero empreender em algum momento. Esse teu desejo de empreender, ele vem de, cara, eu quero ser rico, quero ter uma independência financeira, eu quero ser o meu próprio chefe, eu quero ser meu patrão, eu quero fazer as coisas do meu jeito. O que aí dentro te dizia, empreende, Samuel? Boa, muito boa. Cara, eu tenho refletido bastante sobre isso até, não necessariamente sobre o que me fez empreender, mas é uma característica minha que eu venho tentando entender até porque isso já me atrapalhou em muitos momentos. Mas qual é? E eu acho que muito influenciado, eu acredito, por aqueles 2 professores do curso de informática que eu fiz e que viviam falando do Steve Jobs, do Bill Gates. Basicamente, eu sempre trabalhei com a ideia do seguinte, eu quero ser grande. Eu quero construir alguma coisa que eu seja grande. O dinheiro, eu sei que vai ser a consequência, né? Porque se eu construir algo grande e que seja naturalmente lucrativo, enfim, que faça sentido, eu vou ter dinheiro, ponto. Então, eu não é difícil dizer, o dinheiro não é meu objetivo final. É claro que é também, mas o pensamento principal sempre foi esse, eu quero ser grande. E por isso que o ambiente de startup sempre me seduziu muito, né? Porque
a gente eu via as empresas que eram fundadas e viravam unicórnios, tá? Legal, beleza, eu quero ter o meu unicórnio também. É, hoje eu não necessariamente quero ter unicórnio, eu só quero ser grande, o grande não necessariamente precisa ser 1 bi de valores. E, então acho que esse pensamento eu acho que é o que sempre me jogou para frente, né? Mesmo quando eu era quando eu trabalhava no suporte, por exemplo, na minha primeira oportunidade de trabalho com tecnologia, eu sempre pensava isso, cara, preciso ser um pouco melhor, preciso estudar um pouco mais, preciso. Tanto é que as pessoas me perguntam já para quem está cursando faculdade, o que precisa fazer para conseguir entrar na área, conseguir uma boa oportunidade, enfim, cara, faz mais do que simplesmente a faculdade. Né? Quando eu trabalhava na loja de carro, por exemplo, eu ficava lá à noite, daí eu estava fazendo curso técnico, eu pegava as apostilas de cursos da internet e ficava lá codando, estudando programação. Então eu sempre busquei fazer um pouco mais do que o padrão, digamos assim, né? Do que o esperado necessariamente. Mas sempre com essa visão de ser grande. E até depois eu fiquei, tá, mas o que é ser grande, né? E aí, e hoje para mim o ser grande é fazer a Avalon crescer e criar um ecossistema, não só da Avalon, mas de outras empresas que a gente vai criar a partir da Avalon. Legal? Então hoje eu consigo traduzir o que é ser grande. Na época eu não conseguia, era mais uma visão, tipo, cara, eu quero ser grande e eu sei que para eu ser grande eu preciso criar a minha própria empresa. E por mais que a Involve seja uma puta empresa e que, para mim, é uma das grandes inspirações e de fato foi e é, dentro da Avalon, uma das grandes inspirações, eu não conseguiria ser tão grande quanto eu gostaria estando lá dentro. Né? É muito legal te ouvir, porque assim, a Evolon tem muito da cultura da Involves, né? Vocês aprenderam, refinaram algumas coisas e é legal ver como as pessoas gostam de fazer parte da Evolon. Qualquer pessoa da Evolon que tu conversar, ela vai ter um brilho no olho falando como é legal fazer parte da Evolon. Quando o Boico esteve aqui, ele comentou sobre assim, cara, a gente não perde programador. Né? E isso é uma dor gigantesca numa software house, porque tu tens lá, tu monta uma equipe, um squad para prestar serviço para uma determinada empresa, e tu tens o risco diário daquele programador receber uma proposta melhor aqui ou lá. E o Boico trouxe, cara, a gente não perde porque o ambiente é bom. E se perder vai ser realmente por uma proposta muito boa que a gente vai incentivar a pessoa aí, que também é outro traço da cultura. Eu lembro quando a gente se conheceu na Involves, eu vinha de um período traumático da minha carreira profissional. Eu vinha de uma falência. Eu tinha uma loja no centro de Floripa, uma marca de roupa. Assim, momento catastrófico. E eu cheguei na Involves, foi cara, um elixir, assim, um ambiente legal. Eu tinha a sensação de que a qualquer momento os passarinhos da Disney iam chegar na janela cantando para me dar bom dia. E quando eu vi alguém reclamando assim, porque assim, tu tá reclamando disso, cara, tu não sabe o que é empreender. E aí quando a gente conversando e eu descubro assim, sabia que o Samuca vai sair? Assim, mas por quê? Não, ele vai empreender. E na minha cabeça, naquele momento, baseado no meu trauma, eu falei, por que razão alguém vai sair da Involves, cara? Involves é legal para empreender. Ele sabe o que é empreender. Puta, empreender é foda. Mas foi muito legal ver a tua jornada, porque tu pegou tudo aquilo que tinha de bom e não é porque tu estava negando algo que havia. Pelo contrário, eu quero fazer do meu jeito, quero fazer mais. E outra coisa muito legal que tu trazes na tua fala, a questão, essa dicotomia, sou generalista, sou especialista, né? Ah, as coisas são complementares. Quando tu trazes a questão de estudo, eu fiz um pouco a mais, eu ficava com a apostila para codar. Quem te conhece, te acompanha nas redes sociais, a gente vai deixar, se tu permitires, né? Claro, Teu claro. Instagram, teu LinkedIn. Tu és um leitor ávido, né? Tu tá sempre postando trecho dos livros que tu tá lendo, o teu livro da vez. Então, essa característica de estudar, ela não se perdeu nunca. E quando a gente pensa no desenvolvedor, eu até falei um pouco disso na abertura, né? Existe um estereótipo do desenvolvedor. Tu tens uma característica nacional, natural, a tua trajetória, pedreiro, entregador de panfleto, vende carro e tal, tu já era uma pessoa que se relaciona mais e melhor. Cara, esse desenvolvedor que tá lá, que tem esse estereótipo, que é um cara mais introvertido, é possível ele empreender? É possível, ou ele vai empreender sempre, ou se tornar sempre um intraempreendedor, ou um freela, ou algo do gênero? Como que tu enxergas essa característica pessoal, falando aqui mesmo, né? De alguém que precisa se desenvolver, precisa ampliar, precisa aprender a se relacionar,
Ou talvez não seja necessário. Deixa ele lá, que isso faz ele feliz, ele está bem assim, e ele só precisa de um ambiente que promova a oportunidade dele se desenvolver enquanto desenvolvedor, né? Uhum, perfeito. É, cara, tanto é possível que eu consigo citar alguns exemplos de pessoas que têm uma veia muito técnica, mas que empreendem. Eu acho que o fundamental é a pessoa se conhecer, né? Então, saber, tá. Até porque eu também não gosto de colocar muitas pessoas em caixinhas, assim, né? Hoje a gente trabalha com uma metodologia lá que é o DISC, né? Que a gente avalia o perfil das pessoas. De qualquer forma, a gente coloca, avalia e entende dos 4 perfis qual que ela é. Se ela é executor, comunicador, planejador ou analista. Normalmente, um desenvolvedor, esse perfil que tu comentou, né? O cara que é introspectivo, que gosta de sentar e codar e tal, ele vai ser ali um planejador analista, ele vai ser um cara que consegue se concentrar, que gosta de processo, que... Beleza. Mas eu gosto de olhar para isso não como um possível limitador, mas sim como um autoconhecimento que ele precisa ter para saber o quanto vai ser difícil ele fazer coisas que não são naturais para ele. Então a resposta rápida e direta é sim. Eu acho que uma pessoa assim consegue empreender. Ela vai ter muito mais facilidade, por exemplo, com coisas que eu tenho dificuldade, talvez, que definir bons processos e fazer com que esses processos sejam seguidos e a gente sabe que a empresa, quando começa a crescer, isso é fundamental para que ela funcione. Eu tenho dificuldade nisso, porque eu acabo chegando num certo nível e aí, dali para baixo, eu sinto dificuldade. Então, o que eu faço? Eu trago pessoas para me ajudar, né? É claro que quando você consegue se comunicar bem, se relacionar bem e gosta de fazer isso, você vai ter mais facilidade de encontrar pessoas que te complementem. Mas essas pessoas que são mais introspectivas, elas conseguem empreender, mas eu diria que o fundamental vai ser ela buscar conexões dentro da rede dela para complementar o que ela precisa para o negócio funcionar. E foi assim com a Avalon, né? Quando a gente fundou a Avalon, tinha o Giovanni, que foi esse sócio investidor e cliente ao mesmo tempo ali, né? O Marcelo, que foi o cara técnico e que me deu a segurança de meter a cara e empreender. E tinha eu, que era técnico também, mas que já tinha mais uma pegada de negócio, de business, de comunicação, enfim. Então, talvez não, se não fosse o Marcelo lá atrás, eu acho que a Evolu não existiria. Então eu precisava de alguém técnico e especialista que me deu a segurança para, cara, vamos meter a cara aqui, vamos fazer e a gente vai dar conta. Então acho que é isso. Eu acho que se a pessoa é um programador nos termos, né, mais comuns, digamos assim, no sentido de ser introspectivo e tal, mas ela tem vontade de empreender, sem dúvida nenhuma, é capaz de fazer isso. Eu acho que no início, principalmente, encontrar pessoas que complementem. E, mesmo assim, se ela quiser estar à frente da empresa, quiser se tornar um grande líder, ela consegue. E eu tenho exemplos na Avon disso. Hoje, talvez um dos melhores líderes que eu tenho, um dos heads, ele foi a primeira pessoa que a gente trouxe para a Avon, e ele é o nosso head de desenvolvimento. E é uma pessoa que tem esse perfil um pouco mais introspectivo, é muito especialista e tal. Então, quando a gente pensou nele para se transformar em head, que ele precisaria gerenciar a empresa, a operação inteira e a maior parte da empresa, a minha conversa com ele era basicamente mostrando para ele o quanto a vida dele seria ruim, né? Dali para frente, ruim no Sim. sentido de, cara, vai ser muito difícil, tu vai ter que fazer muita Outras coisa. responsabilidades Isso, tu que vai ter que fazer entram. muita coisa que talvez tu não goste de fazer, enfim. E em muitas coisas ele já era bom, mas ele tinha esse receio de, tipo, tá, será que vai? Será que não vai? Então eu deixei ele tranquilo para escolher, a gente conversou bastante. E só que o que acontece? Como ele é um cara muito metódico e muito especialista, ele cria os caminhos para aprender o que ele precisa. Tá, precisa implementar um processo de feedback. Cara, vai funcionar, eu tenho certeza que vai funcionar, né? Ele vai traçar Ele vai o encontrar uma plano. forma de fazer e vai fazer bem feito. Então, eu acho que tem isso. Talvez algumas coisas vai ser muito difícil, mas se o que tu quer lá na frente vale a pena,
Então, acho que vai se justificar e a jornada vai ser um pouco menos pesada, digamos assim. Esse ponto que tu trazes da complementariedade dos sócios, como a gente quer atingir empreendedores, potenciais empreendedores, pessoas que estão buscando essa jornada, isso é tão importante. E às vezes a gente, quando começa e nasce em nós o sonho de empreender, dá um pouco de ciúme. Assim, cara, eu quero fazer do meu jeito, se eu trouxer um sócio, eu vou ter que abrir mão da. É um pouco de vaidade, um pouco de ego, mas falando da minha própria experiência, assim, conhecer pessoas que sejam realmente complementares a ti faz uma diferença absurda. Quando eu começo a Dom, eu começo sozinho. Então, eu tô tocando, em determinado momento eu me associo a um cara incrível lá de São Paulo. Ele é daqui, mas mora em São Paulo, o Felipe Gondim. Ele tinha uma consultoria em branding, eu a Dom comercial. Cara, vamos juntar aqui branding comercial. Só que não rolou. Embora tenha rolado alguns projetos que deram muito certo e tudo mais, em algum momento a gente percebeu, o caminho não é esse. E aí eu toco a Dom sozinho. E vou focar aqui. Cara, começa a dar muito certo. E aí eu contrato o Roberto, Beto. E ele já tinha trabalhado comigo numa outra empresa e trabalhou super bem. A gente manteve contato mesmo à distância. Em determinado momento eu faço uma reunião com o time, apresento o planejamento estratégico. Ele me manda uma mensagem, sabe, 2, 3 horas depois: quero ser teu sócio. Cara, não passava pela minha cabeça ter sócio. Só que você, por que não? Porque ao mesmo tempo que não passava pela minha cabeça, eu sabia que em algum momento eu queria ter um braço de tecnologia que eu não tinha capacitação. Eu precisava de alguém que soubesse fazer aquilo. Porque eu posso muito bem contratar alguém, mas esse alguém que eu contratar, como eu sou leigo, o que ele me disser eu vou ter que aceitar que é verdade. Se eu tenho um sócio, ele vai ter o mesmo interesse que É eu um em fazer skin the aquilo dar game. certo. Exatamente. Só que o que inicialmente seria uma oportunidade de virar o braço de tecnologia ampliou muito mais. Hoje a gente tem a parte de estruturação comercial, que seria a minha frente, uma parte de inteligência de dados que ele está tocando e cada vez está se desenvolvendo mais, assim, com muita consistência. Eu não consigo imaginar hoje a Dom sem a presença do Roberto, sem, exatamente por enxergar essa complementariedade. Acho que é fundamental que a gente encontre pessoas, primeiro que a jornada de empreender sozinho ela se torna muito mais difícil. Se tens alguém do lado, que seja alguém para falar assim, puta merda, que dia bosta, cara. Vamos tomar uma para esquecer dos problemas, vamos só falar mal da vida, amanhã a gente baixa a poeira e voltamos com gás total de novo. Porque ter esse par faz toda a diferença. Só que não pode ser qualquer um, né? Porque vai ter diferença, vai ter desencontro, vai ter interesses que talvez em algum momento conflitem, mas quando é a pessoa complementar, essas coisas conseguem se equalizar, encontrar as melancias se encaixando na caçamba do caminhão, né? Então, muito legal trazer, acho que é uma dica importante. Tem um sócio, mas um sócio que faça sentido. Né? Se não é melhor caminhar sozinho, se é mal acompanhado, é melhor caminhar sozinho. Mas ter alguém do teu lado na jornada faz uma diferença muito grande, facilita traz alguns atalhos aí. Sim. Mas eu quero falar contigo agora sobre determinados pontos de inflexão que acontecem na jornada empreendedora. A gente conversou com pessoas, especialmente quando a gente vai falar de grana. Teve pessoal da Toda Pizza, por exemplo, que decidem empreender no momento que ela é demitida. Eles são um casal, ela foi demitida, trabalhava na área de trade marketing de uma grande empresa, pega a rescisão e monta um food truck de pizza. Tem outra pessoa que era professora CT do município e começou a fazer granola por acaso. Em determinado momento, ela recebe um comunicado de que ela vai ser efetivada no município como professora e ela tem que decidir, tá? Começou a dar certo a minha granola, cara, não. Aí cria uma linha de produtos naturais que agora vende para o Brasil inteiro. Tem sempre esses momentos de, cara, é hora de ir, é hora. Eu passei por isso, uma insegurança muito grande. Eu trabalhava como executivo de grandes empresas, com puta salário, assim, puta, mas vou arriscar de novo. Só que a gente é meio doido e acaba indo, né? Tu entrou sabendo que tu ia empreender em algum momento. Tu se preparou para empreender ou chegou uma hora que você não chega, agora eu vou. Assim, se preparar, eu digo assim, ó, efetivamente, pensa que tem alguém aqui olhando que está pensando nisso nesse momento. Grana. Cara, eu fiz uma reserva financeira. Tinha filha pequena, temos filhas literalmente da mesma idade, nascidas no mesmo dia. Estrutura familiar, dinâmica, eu vou trabalhar em casa, é home office, vou alugar um coworking, eu vou estar na casa de um amigo, do vizinho, do parente. Como que tu se preparou? A decisão ela foi construída de uma maneira
assim, sólida, ou você, não, vou. Vamos lá. É, eu não me preparei, né, pensando em nível de reserva de emergência e tal. E eu posso dizer que eu não me preparei nem a nível de capacidade de gestão do que é uma empresa. Eu fui descobrindo isso ao longo do caminho. É, e eu não sugiro que as pessoas façam isso, né? Hoje, talvez, olhando a maior parte do cenário da maior parte das pessoas, talvez empreender junto com o próprio trabalho, né? Como a pessoa da Granola ele fez e tal, eu acho que esse é o caminho um pouco mais seguro, assim. No nosso caso, a gente teve essa segurança, no meu caso, eu tive essa segurança de dar esse passo, porque na prática eu trabalhava como desenvolvedor, né, na Involves, e esse acordo com essa empresa canadense, teoricamente me dava sei lá, pelo menos uns 10 meses, um ano ali de trabalho, né? Então, o que que eu pensei? Cara, eu vou, se der boa, ok, a gente, né, cresce e vai ser uma experiência legal. Se der ruim, eu vou ter que voltar pro mercado, né? E aí, claro, na área da programação, principalmente na época, hoje ainda tá assim, mas eu acho que tá até um pouco menos, a gente tinha uma certa segurança de tipo, cara, se der muito ruim, eu vou conseguir me Não recolocar de faltava novo. oportunidade, É, né? então, essa questão de, tipo, de eu ficar sem um emprego, porque agora eu tinha uma profissão, de eu ficar sem emprego e tal, não é algo que me pegou muito. É mais a insegurança, eu acho que foi, eu vou dar conta do compromisso que eu tô assumindo. Acho que essa foi a insegurança maior. Tá, agora é comigo e com o Marcelo aqui. A gente vai conseguir dar conta desse desafio, da expectativa, de atender a expectativa da empresa que está colocando, que está acreditando na gente, porque naquele momento sabia da nossa capacidade técnica, mas a gente já sabia que as coisas iam crescer, que ia ter mais pessoas e tal. Então, eu acho que o principal medo foi esse, né? De tipo, tá, eu vou dar conta de tudo isso que tá por vir. E porque eu sabia que, cara, se desse muito errado, eu voltava pro mercado. E que hoje não é o que eu penso. Hoje, se der, entre aspas, muito errado, eu vou abrir outra, né? Eu Sim. vou empreender de novo. Mas naquela época, como eu tava saindo ali da CLT e tal, pensei, cara, se der errado, eu volto e aí a gente tenta de novo depois. Mas Cara, tu comentou que tu não tinha habilidade em gestão e tudo mais. E uma coisa que é clássica, que até foi um ponto, um dos primeiros episódios que a gente gravou com o Thiago Schutz, que tu conheces bem, uma das principais referências quando o assunto é o ecossistema de tecnologia aqui de Floripa. Ele mencionou que, cara, o empreendedor, ele sai de uma boa ideia, de um desejo de fazer a diferença, para de repente ter que lidar com contador, com advogado, com governo, com cliente, com fornecedor. São muitas frentes que ele precisa atuar ao mesmo tempo. E tu teve que aprender a fazer isso também. Ok, tu tens o perfil generalista, mas naquele momento o perfil generalista é pensando no analista de negócio, no analista de sistemas. O generalista no empreender toma uma outra perspectiva, uma outra dimensão. Não que seja mais difícil ou mais fácil, mas é outra perspectiva. De tudo que tu teve que aprender para empreender, qual foi o maior desafio onde que tu até comentou, né? Eu trouxe pessoas mais competentes do que eu para aquilo que não era bom, mas no começo tu às vezes não tem condições de trazer alguém mais competente do que tu. Qual foi o teu calcanhar de Aquiles, onde você, putz, isso aqui é a primeira oportunidade que eu tiver, eu quero trazer alguém, porque eu não quero lidar com isso, e onde tu não imaginavas que tu ia ter que fazer, mas tu fez, cara, isso aqui eu sou bom. Não sabia, mas aqui deu certo. boa, vamos lá. É, cara, eu acho até essa questão vou trazer alguém melhor do que eu, né? Mas como que tu seleciona alguém melhor que tu? Né? Então eu acho que esse já é o primeiro. Daí, Primeiro desafio trazendo a tua enorme. resposta, gestão de pessoas. Gestão de pessoas foi o nosso primeiro grande desafio, porque o que que acontece? Da nossa fundação em 2018, que daí basicamente a gente ficou um ano ali prestando serviço para essa empresa, em 2019 a gente começou a ter novos clientes, a trazer a galera para aumentar time, enfim, e a gente começou a crescer. Então a gente aumentou, sei lá, em 2019 a gente faturou, vamos botar aí 800 mil. Aí, em 2020, a gente triplicou. Aí, em 2021, a gente triplicou o de 2020. E a gente chegou uma hora, cara, tava faturando 10 vezes mais num curtíssimo espaço de tempo. E aí, como que alguém que não se preparou para empreender a nível de gestão gerencia tudo isso, né?
Então, o primeiro grande problema que a gente começou a ter foi muito turnover, ainda mais na área de tecnologia. E aí, ali foi o grande desafio de, cara, beleza, tem que estruturar isso. Então, eu trouxe algumas consultorias, algumas deram certo, outras não, e consultoria é um desafio, tu tem consultoria, Sim, sim. né, e realmente a própria consultoria precisa ter um fit, né, com o objetivo e com a própria empresa, Muito. então tive bastante experiência, algumas experiências muito boas, outras nem tanto. É, e eu trouxe pessoas para a gente conseguir, pessoas contratadas mesmo, para a gente começar a estruturar o time de pessoas de cultura. E aí foram, vamos colocar aí, pelo menos um ano e meio de muito trabalho, até a gente conseguir estabilizar, né, esse turnover, tanto que daí foi aí que a gente de fato conseguiu se tornar talvez uma referência em atratividade, seleção e o tempo de manutenção de desenvolvedores na empresa. A gente tem um indicador que é a quantidade de dias que a gente fica sem alguém da equipe técnica pedir demissão. E a gente chegou a 290 dias, sem ninguém Que pedir para legal. sair. Tipo aquela plaquinha que tem no trânsito, Isso, estamos há estamos, tantos dias sem exatamente, essa era a acidente. ideia. Por quê? Porque aí a gente criou o nosso mantra, né, de pessoas que a gente precisa construir um local, construir um ambiente onde as pessoas queiram pertencer. E aí a gente conseguiu fazer isso. Foi o nosso primeiro grande desafio, a gente conseguiu fazer isso a duras penas. Depois, o segundo ponto de inflexão, a gente foi o braço de desenvolvimento de uma empresa, que inclusive, né, tu conhece também, que é a Sellers. Então a gente Sim. trabalhou nas primeiras versões para tirar ela do papel. E chegou um ponto que o Marcelo, que é o meu, que foi também fundador da Evon, a gente chegou num acordo para ele virar CTO da Sellers na ocasião e eu continuar com a Evon, ok? E aí fizemos o acordo, ele saiu e aí eu me vi, tá, agora eu preciso organizar o time de operação. Não que estava desorganizado, mas agora eu estava sem um líder, né? Então eu assumi a liderança do time de desenvolvimento por um período, mas eu não era o Marcelo, então eu não era técnico, não era especialista para conseguir orientar as pessoas e tal. Então a gente conseguiu, em cerca de mais ou menos uns 8 meses também, reestruturar o organograma da empresa, trazer as pessoas para a liderança, formar as lideranças, e aí foi que o Anderson assumiu como head de desenvolvimento e de lá para cá a gente vem evoluindo, né, a operação de uma forma bastante interessante. Assim. Então, esse foi o segundo ponto de flexão de, cara, eu tenho que me virar aqui com a gestão que é a maior parte da empresa e que antes eu não precisava fazer. Mas, sem dúvida, o maior desafio de todos e que, considerando todos os problemas que eu ia tendo e considerando que eu vim da área técnica, eu não vim de vendas, Sim. eu fui postergando isso, né? Eu fui, vou resolver pessoas. E não foi consciente, né? Depois eu É o vejo que vai isso. Não é o aparecendo, que eu né? fui resolvendo o que estava ali mais crítico. E aí, depois de todo esse período, de a gente crescer bastante, a gente cresceu muito em poucos clientes. Quando a venda ou a máquina de venda começou a não funcionar mais e alguns dos clientes grandes que a gente tinha começaram a reduzir contratos, aí eu me vi num desafio que daí com certeza foi o maior de todos, que é fazer o comercial funcionar. Né? Então eu entrei num período onde eu trouxe consultorias, trouxe liderança para o time comercial. Aí essa questão, porque como eu quero que eu já tinha essa visão, vou trazer alguém melhor que eu na área de vendas. Mas como que eu seleciono essa pessoa? E daí eu errei na seleção, né? A pessoa é muito boa, Sim. né? Não era um problema com a pessoa, mas no momento que a gente estava, não encaixou a forma de execução e a gente acabou não conseguindo tracionar. Aí depois então eu vou fazer, beleza. Aí, cara, fiz todo o curso de venda que tu pode imaginar e fui, tentei rodar. Aí eu sempre vi, assim, uma melhoria residual ali, né? Mas não muito significativa. E aí, aonde no finalzinho de 2023, aí eu achei o Boico, que inclusive é um cenário curioso, porque justamente eu tinha aprendido da última seleção que para eu trazer alguém melhor que eu preciso de ajuda. Então eu estava conversando com o Boico prestou consultoria pra gente. Ele já tinha prestado consultoria antes. E eu pedi ajuda dele para
desenhar a vaga, desenhar o perfil da vaga para daí eu ir para mercado. E ele me ajudou no processo seletivo, não das pessoas, né? Sim. Mas no sentido de definir O que o que precisava para precisava. atender aquela dor, né? E aí chegou um ponto que ele me perguntou, tá, na verdade, ele me trouxe algumas coisas que eu percebi, tá, eu acho que aqui tem uma abertura. Tem jogo. E daí eu perguntei, cara, e tá aí? E aí, se for tu, né? E aí a gente acabou começando o processo seletivo, porque daí eu não ia cometer o mesmo erro da outra vez que eu não executei o processo completo. Então eu falei pra ele, cara, ok, tu vai entrar no processo seletivo, mas começa lá da ponta, faz o teu cadastro, vai passar pelo RH, vai passar pelo teste DISC, vai passar por tudo. E aí no final ficaram 2 candidatos. Um que era head comercial nacional de uma empresa chinesa, uma empresa de software chinesa, então operação gigantesca e tal, e o Boico. Aí, de novo, olhando para o nosso cenário, cara, preciso de alguém que construa isso aqui para mim. E como tu bem falou no começo, o Boico é um dos maiores especialistas em estruturação de times Sim. comerciais. Então, naquele momento, e o próprio Fit, assim, né, o Boico sempre me trazia isso, cara, eu também quero construir algo. Então, aí eu encontrei ele e de 2023 para cá, finalzinho de 2023, a gente vem construindo isso junto. Hoje eu tenho a confiança de que, cara, tá rodando e vai rodar cada vez melhor. Temos bastante desafios ainda, porque nesse período a gente acabou mudando um pouco o posicionamento da empresa, aquela pegada de só trabalhar com a visão de produto, e a gente começou trabalhando muito forte com squads completos, né? Com UX, arquiteto, desenvolvedor, um squad completo. Só que o que acontece? A gente conseguiu vender alguns squads, mas o ticket médio desse serviço ele é muito alto, porque acaba sendo um time muito grande. Então a gente começou a perceber que, cara, o mercado não está querendo contratar né, o squad completo. Então a gente, principalmente com a chegada do Boic, que ele começou a questionar muito as coisas que a gente fazia e o posicionamento que a gente tinha, a gente acabou abrindo, cara, então vamos trabalhar com body shop? Vamos nos adaptar aqui, vamos trabalhar com escopo fechado, e daí trabalhar com projeto de escopo fechado. Quem trabalha com software, a gente sabe que pode ser uma bucha, mas a gente criou um método que não deixa se transformar numa bucha, e mesmo assim, a gente tem uma estratégia. A gente não pega projeto de escopo fechado de uma startup, por exemplo. Aí entrando na própria questão da estratégia de comercial, por exemplo, a gente não pega projetos pequenos de empresas pequenas. A gente pega projetos pequenos de empresas médias e grandes, aonde isso pode servir como porta de entrada para depois a gente alocar pessoas. Né? Legal. Então a gente começou a ter de fato estratégia no comercial, que antes não tinha. A gente tinha vontade, mas não tinha estratégia. Então a gente remou muito, mas nos últimos 2 anos a gente vem conseguindo estruturar. Então, pensando em 3 Sim. principais pontos de inflexão, acho que foram esses. É muito legal trazer essa questão. O Boico é um ótimo exemplo disso. Reforço o convite, assista um episódio com o Boico, é muito legal. Ele tem essa característica de estruturação, de pegar, entender o problema, mapear, encontrar, desenhar soluções. É um cara fora de série. Eu lembro quando terminou o episódio, a gravação, o Beto falou assim: pô, esse era bom de ter no nosso time. Não é bom não, deixa ele lá. Deixa lá que tá performando super bem. Mas a importância do fit, né? Porque tu comentou, por exemplo, teve consultorias que tu contratou que deram muito certo, consultorias que não deram certo, e não é porque uma é boa, a outra é ruim, ou vice-versa. Às vezes é timing. É o momento certo de tu ter aquele match ali. Tem consultorias que podem ser maravilhosas, mas pro momento da tua jornada talvez não sejam adequada. Como o Boico foi a pessoa adequada para o teu momento de jornada, e que talvez se ele entrasse daqui 5 anos, quando vocês estiverem dominando o mundo, talvez não fosse ele, ou fosse, enfim, né? Mas a gente já passou por casos de ter projetos longos, que a gente imaginou que ia durar 6 meses de projeto e virou 18 meses, por fit, por entender que tem mais uma oportunidade de projeto, outra e outra. E a gente, por sermos consultoria, o nosso projeto tem início, meio e fim. Mas a gente gosta de entrar em projetos que têm a possibilidade de expandir mais. E já entrou em projetos que o cliente queria expandir, a gente falou, cara, não, nós não somos a consultoria. Com essa frase, cara, nós não somos a consultoria que vocês precisam. Por questão cultural, por crenças arraigadas, cara, assim, a gente vai querer desenvolver da nossa maneira, vocês têm as crenças de vocês e que em algum momento vai virar conflito, eu prefiro, a gente fez essa primeira entrega, todo mundo ficou feliz com ela, vamos encerrar aqui? E daqui para frente a gente pode até sugerir uma que vai ser mais adequada do que a gente. Então, ter essa consciência de quem é o cliente certo, no momento certo, e tu mencionou, eu não quero um projeto pequeno numa empresa pequena, eu quero um projeto pequeno numa empresa média grande. Hoje,
qual é o perfil do cliente da Evon, onde vocês estão mirando, onde vocês querem. Cara, essa é a fatia de mercado que a gente quer atingir. Uhum. A gente tem dois principais mercados, que é o mercado de saúde, né, operadores de saúde e planos de saúde, e a parte financeira, principalmente cooperativas de crédito, porque a gente tem grandes cases nessas áreas, né? E dentro dessas áreas, empresas médias e grandes que já têm uma certa maturidade de digital, mas que estão com dificuldade de operacionalizar, de fato, projetos, né? Seja projetos pequenos, seja tem projeto parado, por exemplo, e que precisa ser e que acaba o fato de o projeto estar parado acaba sendo um problema para o negócio, porque aquele projeto rodando poderia gerar muito valor para o negócio. Então acaba hoje o nosso foco essas pequenas melhor as médias e grandes empresas desses dois segmentos, mas a gente tem case em varejo, a gente tem case em indústria, então a gente abrange outros mercados também como Tier 2, digamos assim, que a gente acaba buscando, mas o nosso foco são empresas médias e grandes que já têm ali um time de desenvolvimento e que a gente possa entrar como um parceiro de Um desenvolvimento. acelerador, Isso. né? Ou se a empresa não tem um time de desenvolvimento, mas quer montar e tem esse apetite, a gente como a gente já fez em outros clientes, a gente consegue ajudar a montar um time de desenvolvimento do zero. Inclusive, levando o processo, levando metodologia, levando ferramenta, e para quando a gente sair do cliente, o processo está rodando. É muito comum a gente entrar no cliente e o cliente não saber nem fazer uma descrição de uma vaga. E aí, quando a gente, depois de um tempo no cliente, até depois que a gente sai, a gente vai olhar as vagas do cliente lá, e isso tudo é proposital, né? Cara, a vaga muito bem definida, o cliente sabe o que ele quer. Então, a gente acabou aquela nossa vontade de focar em produto. Hoje a gente traduz muito em estar integrado no time do cliente para resolver o problema real que ele tem. Pode ser código, ok? Mas pode ser processo de recrutamento, pode ser processo de desenvolvimento de software. Às vezes ele já tem um time de 15 pessoas, mas que não entrega o que ele precisa, quando ele precisa, na velocidade que ele precisa. Então a gente encosta o nosso time no time do cliente e consegue fazer com que aquele time comece a performar simplesmente aplicando a nossa metodologia, aplicando processos e assim por diante. Então a gente encaixa perfeitamente nas empresas que já têm time de desenvolvimento e querem dar um up na entrega ou construir algum projeto específico porque o time está sobrecarregado. Ou nas empresas que querem começar do zero, mas que tem um plano de médio e longo prazo e que daí a gente ajuda a estruturar esse time. Né? Muito bom. A gente vai se encaminhando agora para o final aqui do nosso papo, mais duas perguntinhas para te fazer. A primeira dela, assim, tu és um mentor de um dev que está pensando em empreender. Ele quer construir a software house dele. 3 dicas que tu daria para esse cara. Ó. Aqui é o caminho que vai facilitar a tua jornada. Óbvio que nenhuma dica vai ser certeza de sucesso. Mas o Samuel mentor pro Samuel de 6 anos atrás, que dicas que tu daria para esse cara que está começando a empreender, sonhando em ter uma software house? Perfeito. O primeiro, eu acho um sócio que saiba vender. Eu acho que esse é o... Boa. Porque se tu é dev e vai cuidar da operação, cara, acha alguém que tenha fit ali, né? Claro, cultural, que acredite nas mesmas coisas que tu e que tenha esse plano, enfim. Mas acha alguém que saiba vender, eu acho que vai te ajudar bastante. Olhe ou se preocupe muito mais com o negócio do cliente do que necessariamente com o código-fonte. Porque nós que somos devs, a gente tem a tendência de ir muito rápido para a solução. Tá? E principalmente agora, no mundo onde a gente tem a inteligência artificial para acelerar o processo de desenvolvimento, o que a galera está descobrindo? Está descobrindo o que a gente vem falando e executando já há muito tempo, que é a engenharia de software precisa ser executada, ou seja, tu precisa conversar com o teu cliente, detalhar o que tu quer, tu precisa desenhar as telas, tu precisa pensar na arquitetura, tu precisa fazer tudo isso. E por que a galera está descobrindo isso agora? Porque se tu não fizer isso, a IA não gera o código decente. Ela não funciona. Só que, para surpresa de 0 pessoas, isso sempre foi assim, né? Ou talvez para surpresa, pelo menos, de quem não vem da área, né? Isso sempre foi assim. O desenvolvedor em si, ele coda uma solução de negócio. Então, para um dev que ele quer empreender, ele precisa pensar em qual
em qual solução ele vai trabalhar, solução para qual problema. Então o negócio, o dev daqui para frente precisa cada vez mais conhecer de negócio. Precisa aprender. Se ele quer conhecer um negócio para montar uma empresa, ok. Se ele quer prestar serviço como a gente, ele precisa saber, ele vai ter que ser especialista em entender o negócio do cliente, né? E talvez o terceiro estude administração. Gestão é Gestão, imprescindível para porque... qualquer negócio, né? Exato, porque eu até brinco assim, a faculdade de administração, muitas vezes, ela é subestimada, assim, né? Tipo, pô, não sei o que fazer, eu vou fazer administração. Sinceramente, se eu tivesse feito administração, eu acho que eu teria errado uns 50% a menos, né, na jornada. E não estou dizendo para a pessoa fazer uma faculdade de administração, mas e nem para buscar ser um especialista em administração antes de empreender. Mas saiba que na jornada esses três pilares precisam avançar muito rapidamente, que é vendas, entender no negócio do cliente, o que está totalmente conectado com vendas, porque se tu não entende, tu não consegue vender, e a tua capacidade de gestão, porque daí tu vai ter que gerir financeiro, pessoas, comercial, operação, e hoje não, desde sempre, existem muitas ferramentas disponíveis para atuar nesse processo de administração, nesse processo de gestão, mas que o próprio mundo de startup não te ensina isso. Ele te ensina a validar uma ideia, validar um negócio, ok? Mas depois que aquilo está rodando, é a administração, é a matriz SWOT, é o BCG, são ferramentas As que já são ferramentas, utilizadas há tempo. Então vai atrás disso, que isso vai ajudar aí a tu chegar nos próximos níveis, né? A subir essa escadinha, sofrendo um pouco menos. Tu vai sofrer, né? Se tu escolher empreender, tu vai sofrer, mas sim, tu vai sofrer um pouco menos. muito legal. É interessante trazer esse ponto da administração, porque de fato é uma formação generalista. Eu sou formado em administração e eu lembro muito do professor Juliano Wolff, ele é sócio da DMSA. A gente entrevistou aqui o professor Otávio Lebarbechon, que é sócio dele, e ele é professor de administração financeira 3, tipo a avançada. E eu lembro de um dia reclamar com ele assim, cara, eu não quero ser contador, por que tem que ficar olhando esse bando de negócio assim? Eu falei, cara, eu não tenho expectativa nenhuma que seja contador. A única coisa que precisa saber é olhar para uma DRE e saber o que aquilo significa. Tu não precisa fazer a DRE, mas tem que saber para nenhum contador te enrolar. Não tem que ser contador, mas tu não pode ser enrolado por um. E ali meio que era o exemplo, claro, da contabilidade gerencial, mas serve para várias outras coisas. E a administração realmente ela te municia disso, né? Eu posso ter uma formação inicial generalista, depois me especializar na financeira e me tornar um CFO. Exato. Ou posso me especializar em RH e virar um diretor de pessoas e tudo mais. Então, realmente, essa formação abrangente, acho que é aquilo, né? Se não, tu quer empreender, se não for por amor, vai ser pela dor. Porque tu vais ter que aprender a equilibrar vários pratos, olhar para várias frentes, e quanto mais capacitado tu estiveres, melhor vai ser teu desempenho nessa. E teu desempenho é a contribuição com o desempenho do teu negócio. Meu amigo, para a gente fechar o papo, um tema que é super importante e que é inevitável, se a gente está falando de programação, tu mencionou ali da IA, da inteligência artificial. O Boico teve aqui, ele citou algumas inteligências artificiais. Aí tu mencionou, o cara que está começando agora na jornada empreendedora, ele tem que entender do código ou não ter a pressa pelo código, né, e sim por entender o negócio. Hoje, uma inteligência artificial, ela é uma aliada ou ela é uma adversária de quem vai programar? Depende do tipo de coisa que tu programa, né? Eu acho que para aquele dev que simplesmente pega uma história, e uma história é uma especificação, né? Pega uma história e simplesmente digita código, esse talvez vai ser é uma inimiga, né? É um desafio aí. Mas para aquele dev que consegue entender do porquê que aquela história está aqui, como ela se conecta com as outras histórias do produto, por que que isso por que que isso gera valor para o negócio. Esse desenvolvedor que consegue entender o negócio, ele sobe esse nível, a IA, sem dúvida nenhuma, ela é uma aliada. Ela é uma aliada porque eu nem vou dizer somente a questão da produtividade, porque acaba que tem muitos lados, assim, né? Tem as big techs que são donas dos LLMs, estão defendendo que daqui a pouco não vai mais ter programador.
Só que eu acho isso curioso porque elas ganham dinheiro com programadores, né? Então elas criam ferramentas para programadores. O que eu acho que, claro que é um exercício de futurologia, eu acho que vai continuar tendo a função do programador, só porque ela vai ser cada vez mais estratégica. O desenvolvedor vai ter que se preocupar muito mais com o negócio e escrever código vai ser mais rápido, ok? Só que ao mesmo tempo que é mais rápido, ele é mais tem mais espaço para erro. Então o desenvolvedor vai ter que se preocupar em saber se a IA tá fazendo do jeito que precisa ser feito, que é um outro Sim. problema. Mas daí, essa parte de programação com IA tem papo para mais um podcast inteiro. Sim, daria. Mas respondendo de uma forma direta, para o programador que vai evoluir a nível de conhecimento de negócio, independente de onde ele estiver. E esse é o ponto, já deveria ser assim. O desenvolvedor hoje que se destaca, normalmente ele tem essa curiosidade de chegar para o negócio, de questionar, de entender. O desenvolvedor que se destaca hoje já é assim. Só que daqui para frente, esse vai ser o padrão. É interessante que essa questão da IA como ferramenta e o cuidado que se deve ter, porque assim, a inteligência artificial ela é maravilhosa. Ela acelera muitas coisas se bem utilizada, né? Eu imagino que na tua realidade, um código feito de qualquer maneira deve trazer mais buscas do que quando tu pega um código antigo, aquele, o famoso código legado que tem uns Frankensteins, uns cadáveres embaixo dos sofás lá quando tu vai pegar um software. Eu vejo assim, teve uma editora que ela tinha uma editora bem famosa no Brasil, ela tinha um concurso literário anual que as pessoas submetiam seus livros e aí tinha uma premiação em dinheiro. E no ano passado ela cancelou pela quantidade de livros escritos notadamente por inteligência artificial, porque ao ler já percebe erro, percebe os maneirismos que existem na IA, seja o É travessão possível de alongado e tal. verificar e É saber. muito fácil de identificar, né? E hoje em tudo, a pessoa que não tem o cuidado, se tu vai gerar, a gente evidentemente utiliza IA para fazer a análise dos dados que a gente coleta no diagnóstico, mas a gente precisa ler cada linha com o máximo de detalhe, porque tu vai encontrar erro. E aí tu vai refinando, e vai refinando, vai refinando, até, de fato, ela acelera. Talvez uma análise de dados que levaria 2 semanas eu consiga fazer em 2 dias, mas eu preciso desses 2 dias para eu refinar aquilo que ela fez, né? Então, presumo que para fazer um código seja mais delicado ainda. Eu acho que um ponto que não serve só para código, é para quem pretende utilizar e para quem vai utilizar a IA de uma forma geral, nunca delegue a sua responsabilidade de decidir as coisas. Principalmente para Boa. IA generativa. Sim. Se é um modelo de IA preditivo, que foi construído um modelo específico para resolver aquele problema, mesmo assim a decisão final é tua, mas a tendência é ela acertar mais, mas a diferença é que ela vai te dizer, cara, aqui ó, eu tenho 70% de chance de estar certa. A IA generativa, ela não fala isso, ela só te joga. Então, use a IA generativa, mas nunca delegue a ela a tua responsabilidade de decidir. A responsabilidade é tua, né? Então, até existe uma discussão, como que a gente vai gerar, né, vamos dizer assim, ou formar novos desenvolvedores sêniors. Se o desenvolvedor sênior ele está utilizando IA e está sendo mais produtivo e é o cara que mais consegue se beneficiar da IA e da própria geração de código. E o desenvolvedor júnior, se ele não tomar cuidado, ele vai ficar gerando código com IA, vai gerar um monte de lixo que depois o desenvolvedor sênior vai ter que arrumar. E vai perder a capacidade de pensar sobre E ele o negócio, vai perder, né? Ele não vai aprender. Então esse é o ponto. Então para um desenvolvedor júnior, por exemplo, a gente falou muito aqui do empreendedor que quer empreender. Mas alguém que está começando na carreira e quer virar desenvolvedor, ele deve usar IA. Por quê? Porque a IA é uma ferramenta que acelera o aprendizado. Ponto. Agora, nunca delegue a decisão, a tua responsabilidade de decidir para a IA. Então, desde o básico. É interessante, nos alongamos um pouco aqui, mas tudo bem. O papo até que foge um pouco do tema central, Sim, sim. mas falando sobre essa utilização de IA, né? Como que eu utilizo em algumas circunstâncias. Eu hoje organizo minha agenda de tarefas do dia com IA. Eu pego, mando uma mensagem pro chat GPT, vou mandar todas as tarefas que eu tenho no dia. Quando eu falar, estruture minha agenda, organiza ela com esse bloco tem que ser prioridade, e aí ela traz um template e me facilita e beleza, depois eu só deixo da tela paralela aqui, vou vendo o que eu tenho que fazer, o que eu não fiz ainda. Por outro lado, por exemplo, preciso escrever um e-mail.
Eu sei que tem muita gente que vai lá, ó, escreve um e-mail de resposta para o Samuel. Não, eu escrevo e-mail. Depois que eu escrevo e-mail, aí eu vou lá só. A minha IA se chama Cleide, minha gente. Eu batizei ela. Falo, Cleide, quero mandar esse e-mail para o Samuel. Com base no livro Comunicação Não Violenta e Empatia Assertiva, pontue pontos de melhora. Então, assim, aí ela me traz contextos e, cara, essa frase especificamente, ela foge do que tu queres comunicar. Só, eu quero um tom amistoso para atingir esse objetivo, assim, assim. Aí ela vai lá e ajusta, aí eu lapido o meu texto. Mas eu não faço, ó, escreva no meu tom de voz. Cara, o meu tom de voz é meu, Sim. não é dela. A decisão, como tu falou, das palavras, é minha, não é dela. Então, assim, acho que eu consigo trazer mais verdade e utilizar de uma maneira, pelo menos na minha percepção nesse momento, uma maneira mais inteligente e assertiva. Samuca, obrigado demais pelo papo. Acho que foi muito legal, muitos insights valiosos. Tenho certeza que quem assistir essa pouquinho mais de uma hora vai aprender pra caramba contigo. E não tenho dúvida que renderão outros papos daqui. E fica à vontade para dar teus recados finais aí pra galera que tá te Legal, vendo. show de bola. Davi, obrigado, né, pelo convite mais uma vez. É um prazer, realmente, e uma honra estar aqui. Espero realmente ter gerado valor, né, para quem está nos assistindo. Obrigado a todo mundo que nos assistiu aqui também, com esse um pouquinho mais de uma hora, né? Falamos de empreendedorismo, tecnologia, carreira, enfim. Se alguém quiser me procurar aí, pode procurar no Instagram, Samuel Silveira M. E o Instagram da Avalon é só Avalon em todas as redes sociais. No LinkedIn também é Samuel Silveira M. Me chama lá, a gente troca uma ideia, se ficou alguma dúvida, algum questionamento, se discordou de alguma coisa que eu falei, me chama lá e a gente conversa, Boa. porque é assim que a gente melhora. Muito obrigado a todos aí e é isso aí. Valeu. Pessoal, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo todos os links, tanto do Samuel quanto da Avalon, se quiser conectar, seja para desenvolver um software, ter a Avalon como fornecedor, vão estar contratando uma excelente empresa, seja para se conectar com os conteúdos que o Samuel compartilha, que tem muita coisa muito boa, muito relevante. Tenho certeza que se gostou desse papo, vai gostar de seguir o Samuel também, que é um cara super ativo e que sempre conteúdo de alta relevância. Muito obrigado pela audiência, por ter acompanhado a gente mais essa edição do Seu Sniper. E fico com o convite para a semana que vem voltar aqui e que vai ter mais um papo com mais um empreendedor que tenho certeza que vai nos ajudar a responder a pergunta: como é que se vende isso? Valeu e até quarta-feira que vem.